Olá, meu nome é Rodrigo Bazan, sou professor de Neurologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, junto à disciplina de Neurologia Clínica, e o tema da nossa aula é acidente vascular cerebral isquêmico. AVC é uma das principais causas de morte em todo o mundo. No Brasil, é a principal causa de morte e de incapacidade. Mata mais do que doença coronariana, HIV, câncer. O problema do AVC não é só a mortalidade. São as sequelas que essa doença causa, são os problemas relacionados à incapacidade. A cada 10 pessoas que sofrem um AVC, 7 não voltam ao seu posto de trabalho que tinham antes da doença. O acidente vascular cerebral, ele é uma emergência médica, assim como o infarto agudo do miocárdio e assim como o politraumatizado. Existem subtipos de AVC. É uma doença que ela tem o subtipo hemorrágico e tem o subtipo isquêmico, onde existe uma oclusão da artéria e falta-se a irrigação sanguínea do tecido cerebral. Esse é o subtipo mais frequente, sendo que o isquêmico ele é causa de AVC em 80% das vezes e o hemorrágico em torno de 20% das vezes. O sucesso no atendimento ao paciente com AVC, ele depende de um elo de sobrevida. E o grupo europeu, intitulado EUSE, ele determina algumas normativas no atendimento do paciente com AVC. Tudo começa no reconhecimento da vítima de AVC na comunidade, junto às pessoas, onde esse paciente está inserido. O rápido reconhecimento dos sinais e sintomas de AVC deve ser feito e a utilização adequada dos serviços de emergência, principalmente o serviço pré-hospitalar. A priorização no transporte desse paciente deve ser feita, né? E o hospital de destino do paciente, que normalmente é um hospital terciário, ele deve ser notificado previamente que esse paciente está sendo removido até esse hospital para que a equipe do intra-hospitalar possa já se mobilizar e recepcionar de maneira adequada esse paciente. A rapidez e a acurácia dentro do hospital na confirmação diagnóstica são fundamentais também para a possibilidade e o correto tratamento desse paciente. O AVC ele incide mais em homens, em pessoas asiáticas e afrodescendentes, em pacientes hipertensos, diabéticos e portadores de cardiopatias como fibrilação atrial. Este estudo, o estudo intitulado Interstroke, é um grande estudo onde 22 países participaram, entre eles o Brasil, e ele mostrou que o principal fator de risco para a ocorrência de AVC é a hipertensão arterial sistêmica, seguido do tabagismo. Como terceiro fator, temos o aumento da gordura visceral, da cintura abdominal e depois os outros fatores como inatividade física, diabetes, dislipidemia, abuso de álcool, inclusive depressão participou também desse estudo como fatores de risco para doença cerebrovascular e doença cardiovascular também. Quando nós falamos dos tipos de AVC, especificamente do tipo isquêmico, essa figura ela é muito importante, pois ela nos remete à investigação de fontes tromboembólicas no AVC isquêmico. O coração tem um papel muito importante como causa de AVC, então para todos os pacientes vítimas de AVC, nós somos obrigados a investigar em algum momento o coração desse indivíduo, normalmente usando um ecocardiograma, estudando as 4 câmeras cardíacas. Idealmente, o arco aórtico também deve ser estudado, porque é fonte potencial de trombos e êmbolos. As artérias carótidas, comuns e internas, também devem ser estudadas por algum método de exame complementar. E as artérias cerebrais também devem ser estudadas em algum momento pela possibilidade das estenoses intracranianas. Nós utilizamos a classificação de 1993, que é a classificação do Toast, para subdividir os tipos de AVC isquêmico. Ele é subdividido em aterosclerose de grandes artérias, como exemplo a artéria carótida, o AVC de pequenas artérias, que são as lacunas, as embolias cardíacas, os AVCs de outras etiologias, por exemplo, indivíduo que tenha lúpus, faça uma vasculite de sistema nervoso central, e os AVCs que foram investigados e nós não conseguimos a determinação de uma causa, são chamados de AVC de causa indeterminada, que na população investigada pode variar de 20% até 40% dos AVCs ficarem como causa indeterminada. O AVC isquêmico, a fisiopatologia
ela é baseada na oclusão do vaso, e em torno desse vaso, o tecido cerebral em torno dele passa a ter um sofrimento. Esse sofrimento ele vai se agravando com os minutos, com o passar dos minutos e horas. E essa região que está em sofrimento, ela é conhecida como zona de penumbra isquêmica. Aqui é o esquema da penumbra isquêmica. E aqui é só um esquema também mostrando que com o passar das horas essa penumbra vai se avolumando. É possível nós quantificarmos a penumbra isquêmica através de métodos de imagem, como por exemplo a ressonância de difusão e perfusão. Os sinais de alerta para o AVC é uma doença de início súbito, abrupto, em que você pode ter um déficit focal qualquer, principalmente déficit de força, ou alteração de sensibilidade, ou alteração para a fala, que é a fala disártrica, a fala enrolada, confusão mental, um desequilíbrio, uma incoordenação, uma perda visual e uma dor de cabeça muito importante. Diante de um paciente com esses sinais e sintomas, se estabelece o código AVC, onde é chamado pré-hospitalar. Esse paciente, como a gente já mencionou, deve ser dirigido à rede hospitalar adequada, e todo o atendimento deve ser integrado e organizado ao atendimento desse paciente. O atendimento pré-hospitalar deve ser realizado pela rede SAMU, então as pessoas devem memorizar na comunidade 192, que é o número de chamado do SAMU, e ele é o atendimento nível 1 de evidência em nível pré-hospitalar. O paciente chega ao hospital, a gente tem que saber que o diagnóstico de AVC é feito no intra-hospitalar, e nem tudo que parece é. Então esse diapositivo é só para remeter que as coisas no pré-hospitalar que podem parecer um AVC, podem não ser AVC. 1 em cada 6 pacientes que nós suspeitamos de AVC, nós podemos estar diante de uma outra condição, como por exemplo uma crise convulsiva, uma encefalite, um quadro infeccioso. O paciente chega na emergência, ele é atendido pela equipe multidisciplinar, constando um neurologista, o pessoal da enfermagem, pessoal da clínica geral, pronto-socorrista. O paciente é rapidamente visto, examinado, é tirado uma história com a família desse paciente, tentado definir o horário exato em que foi instalado o déficit, feita uma avaliação cardiológica com eletrocardiograma e colhido exames laboratoriais. É necessária a realização de uma neuroimagem para confirmação desse AVC. Normalmente nós realizamos a tomografia de crânio e ela estabelece a diferença entre o AVC isquêmico, onde aparece uma área hipodensa, e o AVC hemorrágico, onde aparece uma área hiperdensa. A tomografia ela tem a capacidade de mostrar e demonstrar o AVC com poucas horas de instalação do déficit, mas é necessário um treinamento específico para a interpretação dos achados tomográficos. O paciente ainda na emergência deve ser submetido a uma série de exames complementares, como ultrassom de carótidas, ecocardiograma e outros exames complementares também, como Doppler transcraniano. O paciente, existe uma estabilização dele em relação à pressão arterial, os níveis de glicemia, de temperatura. Esse paciente pode receber o AS já na fase aguda, e existe um subgrupo de pacientes que chegam em até 4 horas e meia na emergência, 4 horas e meia do icto da instalação do AVC, eles têm a possibilidade de estar sofrendo o tratamento trombolítico, que é o uso de uma droga trombolítica, que é a alteplase, com uma tentativa de dissolução, de dissolver aquele trombo cerebral que está ocluindo uma artéria cerebral. Outras situações, como o uso da estatina, também são preconizados no intra-hospitalar. Não existe nenhuma droga neuroprotetora específica que nós estejamos usando atualmente. Pacientes selecionados com AVC muito extenso de artéria cerebral média, com isquemias extensas, podem realizar uma descompressão cirúrgica, que é a craniectomia descompressiva. Aqui a imagem de um paciente que realizou uma craniectomia descompressiva. Esse é um algoritmo sugerido pelo Ministério da Saúde ao atendimento do paciente vítima de AVC, desde dos seus sinais e sintomas até a sua chegada no hospital e como ele deve ser atendido no intra-hospitalar. Nós temos uma necessidade de ampliação de um modelo regional, estadual e nacional para o atendimento do AVC. Basicamente, nós preconizamos a instalação nos hospitais de unidades de AVC para atendimento a esses pacientes. Nós temos que organizar melhor também o nível de atendimento primário e secundário a esse paciente. E a situação da neuroreabilitação também deve ser vista como de suma importância para esses pacientes. Essa aqui é a Regional de Saúde, DRSCs, em que nós aqui da Unesp de Botucatu, a Faculdade de Medicina, está inserida, e pode-se ver o tamanho, a dimensão dessa regional
para o atendimento do paciente com AVC. O Manual de Rotinas para Atenção ao AVC foi criado e publicado em 2013 pelo Ministério da Saúde, e este manual ele é uma tentativa de difusão de conhecimento desde o sistema intra-hospitalar às redes públicas primárias e secundárias que irão estar atendendo o paciente vítima de AVC. Neste manual de rotinas nós vamos encontrar o atendimento preconizado no pré-hospitalar, no intra-hospitalar e a sugestão de prevenção secundária para os pacientes que tiveram AVC, assim como a composição da equipe multidisciplinar que deve ser formada no atendimento em torno desse paciente. Na atenção primária e secundária, nós devemos checar, como profissionais da saúde, as complicações pós-AVC. Ou seja, um paciente que teve um AVC, foi atendido no hospital, teve um tempo de internação, ele vai voltar depois para o atendimento e seu acompanhamento na rede pública de saúde. E o profissional dessa rede ele deve checar complicações. As principais complicações de um indivíduo que foi vítima de AVC são as complicações infecciosas, como as infecções do trato respiratório, as pneumonias e as infecções também do trato urinário. Úlceras de decúbito, as escaras também devem ser sempre aferidas pelos profissionais e as medidas corretas tomadas frente a essas situações. Problemas da deglutição. É muito comum pacientes pós-AVC desenvolverem problemas, distúrbios de deglutição chamados disfagia, o que podem acarretar problemas de alteração nutricional, a desnutrição, problemas de aspiração, broncoaspiração levando a pneumonia, entre outros. Quadros de depressão também devem ser aferidos nesses pacientes, é muito frequente, 30% dos pacientes pós-AVC podem sofrer processo de depressão e que deve ser prontamente tratado. A desnutrição, a alteração nutricional também é muito frequente nesses pacientes por uma série de motivos. A equipe que deve avaliar esse paciente não é só a equipe médica, também consta a equipe de enfermagem, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, entre outros profissionais, até como assistente social, psicólogas. É um paciente verdadeiramente multidisciplinar no seu atendimento. O paciente, quando faz seu segmento clínico na rede de saúde, ele deve receber, todos os pacientes devem receber antiagregação plaquetária, que é o AS. Em situações selecionadas, o paciente, ao invés do AS, ele pode estar utilizando um antiagregante chamado clopidogrel. Basicamente, são os pacientes que, em uso de AS, tiveram novos AVCs, novos eventos, ou que, por algum motivo, tiveram intolerância ao uso do AS. Casos selecionados, o paciente deve estar utilizando o anticoagulante oral, seja a varfarina, que é o antivitamina K, ou os novos anticoagulantes orais, que são os inibidores de trombina ou de fator 10 ativado. Basicamente, são os pacientes que tiveram AVC isquêmico e que têm uma cardiopatia. A principal representante é a arritmia chamada fibrilação atrial. Então, pacientes vítimas de AVC isquêmico e que sejam portadores de fibrilação atrial crônica, persistente ou fibrilação atrial paroxística, existe uma indicação, nesses casos, precisa do uso do anticoagulante oral de maneira perene. Os fatores de risco também desses pacientes devem estar sendo rigorosamente controlados. Quanto à hipertensão arterial, o alvo pressórico é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Pacientes diabéticos também devem ter sua glicemia controlada, com alvo de hemoglobina glicada menor do que 7%. Em relação aos lípides séricos, o alvo é o LDL abaixo de 100 mg por decilitro. É sugerido para os pacientes vítimas de AVC também o uso crônico de estatinas orais. No nosso meio, nós usamos com maior frequência a simvastatina a partir da dose de 20 mg com uso à noite. Mas também é possível o uso da atorvastatina. Muito obrigado. Ficamos aguardando uma próxima discussão a respeito de doença cerebrovascular. Espero que o alvo tenha sido obtido, as principais mensagens tenham sido passadas a respeito dessa doença que é altamente prevalente no nosso meio e altamente incapacitante.